É complicado fazer cerveja? Fala, cervejeiros! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja. Aqui é o Daniel Dinslaken. No vídeo de hoje eu respondo a dúvida do João Escobar. Ele me fez justamente essa pergunta. É complicado fazer cerveja? Eu considero essa uma pergunta um tanto ampla, que tem uma resposta que a gente pode divagar para vários sentidos, ou ser taxativo, sim ou não. Eu gosto de falar sobre isso por dois motivos. Principalmente porque vai ajudar quem está querendo começar a fazer cerveja e quem de repente está no começo apanhando um pouquinho para conseguir dominar o processo. Eu gosto de resumir essa pergunta, essa resposta a essa pergunta com uma frase que eu gosto de deixar muito clara para todo mundo que me segue, principalmente para os meus alunos dentro do programa Cervejeiro ou do Cervejeiro Express. Fazer cerveja é simples, mas não é fácil. É uma frase que define muito bem, para mim, pelo menos, Daniel, o processo de produção de cerveja. Por que ele é simples? Por que não, quando pensa se é complicado, eu posso falar é simples? Por que ele é simples? Os passos que a gente precisa dominar para produzir uma cerveja, desde a moagem até o final da fermentação, maturação, envase, para a cerveja estar pronta para tomar, todo esse processo, ele é bem conhecido. Há muitos anos, centenas de anos, o processo de produção está aí, a gente faz cerveja há milhares de anos, há centenas de anos a gente já conhece bastante. Atualmente tem muita informação e o processo é bem conhecido, o passo a passo é bem conhecido. Então, não tem mistério fazer cerveja, não tem segredo fazer cerveja. Por isso que é simples. Não é uma coisa difícil, complicada de se descobrir, se desvendar, é segredo, ninguém explica. Não, a gente tem o passo a passo como fazer. E por que não é fácil? Eu falo que é simples, mas não é fácil. Porque também não é só chegar lá e fazer. Você não faz com o que você tem em casa, com os equipamentos que você tem em casa, você tem que comprar equipamentos específicos para processos específicos, você tem que tomar cuidado com alguns processos, você tem que ter um certo controle para conseguir fazer com que essas etapas que são simples, cada uma após a outra, sejam executadas de uma forma tal que você consiga um resultado bom, uma cerveja boa. Então, fazer cerveja se torna uma coisa simples quando você domina. Se você não domina o processo, não entende o que está fazendo, geralmente você vai tender a acreditar que fazer cerveja é muito difícil, ou que é muito complicado, porque demora muito. E, na verdade, a gente tem, basicamente, um dia para fazer a nossa abraçagem, algo em torno de 4, 5, 6 horas, às vezes, se acontece alguma coisinha errada, algum imprevisto, mas é um tempo, um dia que a gente tira para fazer a abraçagem. Depois que a gente faz a abraçagem, segue todas as etapas, a gente tem um mosto bem preparado, é colocar leveduras para fermentar. As leveduras vão fermentar uma semana, às vezes um pouquinho mais. Depois a maturação pode ser 1, 2 semanas, um mês, depende de qual tipo de cerveja, a gente pode ter um aguardo, várias coisas que podem estar acontecendo dentro do processo, mas não é tão complicado assim. A gente consegue sim, às vezes um pouco menos até, mas na média entre 30 e 40 dias, ter uma boa cerveja, se a gente domina o processo, com não tanto trabalho assim, e a gente está falando aí de 20, às vezes 30, às vezes 40, 60 litros de cerveja. Então não dá para dizer que o processo é muito complicado e que não vale a pena e que é só tomar cerveja é melhor. Sim, tem pessoas que não nasceram para fazer cerveja, não se encantam com isso, não se apaixonam com isso e provavelmente não vão fazer, mesmo que sejam apaixonados por cerveja e vão tomar cerveja especial, artesanal, a vida inteira, mas não tem interesse em fazer. O que eu percebo é que quem começa a fazer também se apaixona, é um hobby que é muito divertido e muito desafiador também. Isso não quer dizer que seja difícil, quer dizer que ele é desafiador, que você tem que estudar, que você tem que se dedicar, que você tem que ir atrás. Mas você conhece pessoas que têm o mesmo objetivo, que gostam da mesma coisa, você acaba se divertindo muito e sendo muito realizado com isso. Mas tem um ponto que eu acho que é importante falar também, porque como eu falei que são duas pessoas que eu quero falar sobre isso, as pessoas que têm medo de começar porque acham que é muito complicado, eu tento desmistificar isso ao máximo, mostrar como qualquer um pode fazer cerveja, pode fazer uma boa cerveja. Mas tem o segundo pessoal que de repente não está fazendo cerveja muito boa, e que às vezes nem sabe isso, acha que está tudo certo, e não tem muito critério, não se dedica muito em estudar, entender processo, se relacionar com outros cervejeiros para conseguir fazer uma boa cerveja. O que acontece é que essas pessoas às vezes acham que fazer cerveja é fácil, eles fazem de qualquer jeito e não fazem uma boa cerveja. E fazer cerveja é diferente de fazer uma boa cerveja. Fazer cerveja, sim, eu posso dizer que é simples e fácil, é ter os equipamentos, que você pode comprar um kit pronto, fazer o processo ali rapidinho, segue as etapas, mais ou menos, se errar algumas coisas, se esquecer alguma coisa, no final vai sair cerveja mesmo assim. Então é difícil que você não consiga fazer uma cerveja. Então você vai conseguir fazer de uma forma simples e fácil até, eu diria.
Agora, se você não domina o processo, se você não entende o fundamento de cada processo e não consegue fazer a cascata de processos bem feitas, executar isso bem feito, não garantir uma boa fermentação da sua cerveja, você não vai ter uma boa cerveja. Então aqui também fica essa dica da diferença da cerveja para uma boa cerveja. O que eu quero é que todos aqui façam boas cervejas. Por isso que a gente tem tantas dicas para que quem está fazendo cerveja consiga ajustar o processo e também para quem ainda não faz, se motive a começar a fazer. Então, Daniel, eu preciso saber mais, eu quero entender mais, quero conseguir fazer cerveja, quero conseguir fazer uma boa cerveja. A dica que eu dou hoje, está faltando aqui um pouco mais de uma semana para começar o nosso workshop cervejeiro. Lá você vai aprender a fazer a sua própria cerveja, eu vou dar um passo a passo, vou ensinar tudo. Não é isso. O objetivo do workshop é principalmente mostrar para cervejeiros caseiros o que eles precisam para ter sucesso, como desenvolver suas receitas, algumas etapas do processo que poucas pessoas fazem, mesmo com muito tempo de experiência, alertar a importância delas, para que sim consiga passar a fazer uma boa cerveja, ou uma excelente cerveja, como eu falo, para quem faz cervejas regulares. Se você nunca fez cerveja, o workshop também é muito importante, é fundamental, porque você já parte de um princípio, entendendo muito dos fundamentos, entendendo o que eu, Daniel, considero fundamental para um cervejeiro de sucesso. Muita gente não pensa nisso, passa direto sobre isso, e é fundamental entender quais são os pilares, que eu chamo de pilares, para definir o sucesso do cervejeiro. Então você não vai ter um passo a passo, você não vai aprender quais são os equipamentos para começar a fazer a sua cerveja, mas você vai entender o que você precisa para conseguir fazer uma boa cerveja. Então é o start, é o ponto inicial, que ele é voltado para que alguns cervejeiros que já fazem cerveja dêem um passo para trás e pensem, entendam como que é o sistema. E claro, para quem ainda nunca fez, é uma boa oportunidade para já começar entendendo, que daí com certeza a curva de aprendizagem vai ser muito mais rápida. E se por acaso você está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu no Workshop Cervejeiro e ainda não é dia 30 de março, você pode se inscrever. Na descrição do vídeo aqui tem um link para você clicar, se inscrever, inscrições gratuitas. O workshop vai ser totalmente online e gratuito de 30 de março ao dia 9 de abril. Um grande abraço e até amanhã, no próximo vídeo. Tchau, tchau!